falando um pouquinho do meu trabalho, né? Como é que nós chegamos até aqui e por que chegamos até aqui juntas. Então, assim, eu comecei dando umas palestras que chamavam o Poder das Ancas para que as mulheres entendessem o meu trabalho de dança do ventre terapêutica, onde eu falava da importância da pelve na reorganização psíquica da mulher. Chamava o Poder das Ancas. Depois, em sala de aula, as perguntas continuavam, e aí eu organizei o primeiro Mulheres Ancas e Deusas, que acontecia uma vez por mês, para as minhas alunas de dança entenderem um pouco mais sobre essa jornada em busca do sagrado feminino, de uma forma muito realista, da mulher atual, mulher urbana, nada de voltar a pegar água no poço, a gente entender as escolhas que nós estamos fazendo agora para ocupar novos espaços e abrir novos modelos, né, desse grande arquétipo. E aí começou módulo 1, daí eu aprofundei para falar de sexualidade feminina, módulo 2, o terceiro foi um aprofundamento para terapeutas do feminino, aí teve o quarto sobre liderança, e veio o quinto sobre a força de guardiãs, e esse é o sexto módulo. Então, eu sou uma professora de dança, mais voltada para a saúde da mulher, e eu tenho um trabalho, que são esses cursos, Mulheres Ancas e Deusas, voltado para o aprimoramento pessoal e melhorar o autoconhecimento de mulheres em relação ao próprio corpo e as escolhas e skills, os skills que o feminino tem, que hoje são super importantes e que estão sendo cada vez mais valorizados. Aí falando da Indra, sou super fã do trabalho da Indra. A Indra tem um trabalho corporal que eu gosto muito, porque tem muito essa pegada da energia, uma energia telúrica, mas ao mesmo tempo acho você super feminina, super sutil. Então, eu acho lindíssimo o seu trabalho de dança vivencial, suas danças espontâneas, suas improvisações. Eu sempre falei para sua mãe, nossa, eu gosto muito, porque eu não tenho muito essa pegada xamânica. Eu gosto muito desse trabalho, o trabalho que é a própria força ígnea, trabalhando e se expressando, né? Eu acho isso muito lindo e sempre foi um super desafio para mim. E todas as vezes que você fez as minhas identidades visuais, que você é uma designer, né? E a forma como você identifica o conceitual, eu achei assim que a nossa parceria, ela integra não só o que a gente tem de antagônico e complementar entre nós, como você é um futuro, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu trabalho muito com ancestralidade, eu vou muito para trás, apesar de eu ser uma aquariana, e você leva isso para uma outra geração, para um outro momento, e as aberturas que você tem mentais também, que eu acho muito importante, porque a gente fala do feminino, porque nós somos as mães das novas mulheres, né? E você é essa outra mulher que já está lá na frente e que complementa muita coisa são visões que eu não tenho, apesar de eu aceitar e fiz o possível para que as pessoas chegassem nesse lugar. Eu não Claro. estou nesse lugar. Uhum. Então, eu acho essa complementação assim super maravilhosa. É até interessante tu falar isso, porque esse é um dos temas do curso, né? É, complementar essas polaridades diferentes, e que bom que a gente tem essa diferença e a gente está fazendo essa parceria para poder integrar ainda mais. As pessoas acham que às vezes diferença é ruim, mas não é não, né? Tem essa Então, questão é bem bonita, assim, que junto com o nosso, cada uma na sua experiência, no seu conhecimento, vai estar agregando bastante no curso, e também soma a questão de diferentes linguagens, né, para acessar vários tipos de pessoas, de indivíduo, né. É aquele exemplo do tipo assim, com esse professor eu não entendo, mas com aquele eu entendo. Mas quer dizer que professor é ruim? Claro que não, né? São as diferentes linguagens, né? Abordagens. É, mas então, falando um pouco mais de mim, eu sou artista, sou bailarina, sou ilustradora, sou professora de dança. E aqui no curso, com essa parceria, eu vou estar entrando como bailarina também. A gente vai disponibilizar alguns vídeos de dança para agregar no conteúdo do curso. E também os alunos, as alunas,
vão estar recebendo cartas ilustradas por mim. Também vai ter ilustrações personalizadas para quem quiser. Então vai ser um curso bem completo, com teoria, com prática, com dança, com ilustração, com arte, para a gente agregar bastante coisa, né? Tem bastante linguagem para ser acessível para todos. Acho que vai ser bem bonito esse trabalho. Vai ser maravilhoso esse trabalho. E para não assustar ninguém, essa primeira etapa desse curso, a gente não vai colocar as alunas para dançar, mas elas vão desfrutar das danças da Indra. E depois a gente vai ter uma surpresa, a gente vai fazer um convite um pouco mais aprofundado para todo mundo botar a mão na massa e o corpo no espaço também, né? É importante, é o que a gente tinha comentado de não segregar, não separar a mente do corpo, né? Eu acho que esse convite é bem importante, porque mesmo que assuste, é bom lembrar que a gente está num espaço seguro, com pessoas preparadas, né? Com 2 pessoas experientes no assunto. Sim. Então fica o convite para quem quiser depois, nessa surpresa que vamos estar explicando melhor no curso, colocar o corpo em movimento para quem sentir o chamado, que é aquilo que a gente tinha mencionado, que integrar a mente e o corpo para conseguir acessar o que cada indivíduo tem de talento, de mediunidade, né? Mesmo que seja desafiador, é importante integrar, né? E com esse espaço seguro, que vão ter pessoas ancorando e guiando, fica um convite para as pessoas se permitirem se inspirarem, pelo menos, para ter essa experiência. Sim, essa experiência alquímica, né? A gente vai propiciar experiências alquímicas. E a própria dança, quando ela é colocada de uma forma original, né? Da função original dela, que é acessar a autenticidade, a originalidade, e em especial a medicina de cada ser, né? Então, assim, a dança, ela vai estar, num primeiro momento, para que as pessoas consigam entrar em contato com esse arquétipo, e depois a gente vai propiciar uma oportunidade para aquelas que quiserem fazer realmente um trabalho nelas mesmas, né? Mas esse já é uma segunda etapa. A primeira etapa realmente é a gente trabalhar primeiro o entendimento, a consciência, mas entrando em contato através da apresentação, a pessoa que dança é transformada, mas quem assiste também é. Então, a Trinda vai trazer umas danças para a gente assistir que vai realmente nos remeter e nos alinhar com esse arquétipo, né? Dessa mulher telúrica, mas também conectada com o cósmico, consigo mesmo. Então, vai ser lindo. Vai ser lindo, fica o convite para todos. Então, o que a gente vai trabalhar no primeiro dia é muito mais trazendo a pessoa que quer movimentar energia através de oráculos, trazer para ela o entendimento que ela é o oráculo. Ela é um ser oráculo. E que um ser oráculo tem uma série de propriedades e de saberes, né, nesse kit, que não é só a visão do tempo e espaço, mas sim uma capacidade de codificação e transmutação de energia, porque essa energia, para ser comunicada, passa pela pessoa. Portanto, essa pessoa tem que ser uma pessoa com qualidades, conhecimentos alquímicos. Sim. E essa pessoa, por ela estar entrando em contato com o campo vivo de informação, ela consegue manipular essa energia também de acordo com a evolução dela, né? Então, esse é o primeiro encontro. No primeiro encontro, nós vamos tratar dessa informação. Às vezes a pessoa fez um curso, aquilo que tu falou, né? A pessoa fez um curso e daí depois aprende a se conectar com o oráculo, mas talvez a pessoa que ainda não tem o conhecimento prévio, ela está conectada ou quer se conectar, ela quer fazer o outro caminho, que também é válido, né? Exato. Entendi. E outra, sonhar já é um oráculo. A pessoa já está sentindo o chamado, né? Já. Pessoas que sonham e a partir do sonho ela já se direciona melhor, ela já está com essa parte oracular aberta.
O que eu quero que seja explicado é que não é um curso onde eu vou iniciar as pessoas em lâminas de tarô ou em lâminas de cartas Lenormand. É isso. Que aí, se ela quer realmente trabalhar com a parte de oráculos, com cartas, ela vai estudar isso fora desse curso. Sim, tu tá ensinando o que as pessoas não ensinam, o feeling, é o que não é dito, assim, né, saber ler o que não tá, ler as entrelinhas, né, não é uma coisa, assim, cartesiana de ter que ler a teoria, né, a gente vai estar explicando de forma teórica e prática, mas é saber ler o campo, essas coisas que muita gente não ensina a gente a compreender nesse viés da espiritualidade, ou enfim, o nome que a pessoa quiser dar, né? São as coisas que não são vistas, mas elas existem. Sim, eu quero compartilhar também uma bagagem de muitos e muitos anos, né? Eu tenho uma bagagem dos meus 14 até os 57, é bastante tempo. E daí, o empoderamento não é em relação ao oráculo físico, é a pessoa oráculo, é empoderar realmente o ser oráculo. O curso até é interessante para a pessoa também conseguir potencializar o que ela já tem ali de talento, da abordagem dela, e conseguir agregar outras caso ela queira e for necessário no atendimento, né? É uma coisa que o curso só vai complementar, na verdade, o que já tem. Sim. Complementar, somar e trazer confirmações e tomadas de consciência, porque a pessoa que lida com oráculo já sabe de tudo isso, mas é legal trazer para o mental. Sim, trazer mais para a consciência, né? Porque eu acho que é bem importante, assim, existe uma diferença quando a gente tá na teoria, a gente sabe o texto bonitinho e tal, mas quando a gente tem a teoria com a experiência e o tempo de ter maturado tudo isso, a pessoa, ela passa dessa camada para uma consciência que ela consegue enxergar o todo, porque às vezes a gente só vê uma parte, e aí isso às vezes pode limitar se a gente quiser expandir, ou enfim. E aí quando a gente consegue ver esse todo, aí é bem mais potente. Eu vejo dessa maneira. É bem mais potente e vou complementar. Ver o todo não significa que você tem que fazer tudo. Também, dá para escolher, direcionar, colocar limites, né? Sim. Eu acho que ver o todo, às vezes, você se especializa mais ainda na sua parte, porque você vê a importância da sua parte no todo. É isso que é bonito. Então, cada uma... Sim. Sim, isso é bom. Então, às vezes, aquela pessoa que acha que o trabalho dela é pequeno, quando ela vê o todo e ela vê a importância do que ela faz no todo, aí é que ela vai fazer com excelência aquilo que ela sabe fazer. Ai, que bonito. Não, isso é muito legal. Por isso que eu percebo muito isso dentro da espiritualidade. A gente tem preconceito com alguns trabalhos no espiritual e eles são tão conscientes da importância que eles têm, que eles se aprimoram naquilo, mas a gente tem preconceito naquilo que ele está aprimorado, né? Porque a gente aprende que uma coisa é boa e a outra não é. Sim. Né? Mas nesse campo do oculto, fica muito claro. Fica muito claro. Faça o que você tem que fazer, floresça onde você é chamado e faça com excelência. Mas para você ser excelente, você tem que ter uma visão de todo. Para você até saber o quanto você é importante naquele lugar ali. E saber direcionar caso não for a tua abordagem, né? Porque o legal é isso, cada um tem ali a sua especialidade e é legal que a gente cria essa rede do coletivo, né? E aí um vai ajudando o outro. Sim, e quando você percebe que não é da tua alçada, você já indica para outra pessoa que sabe fazer aquilo e você não deixa de fazer muito bem o seu e também não põe a mão onde você não é fera e não se compromete com aquilo que você não tem estrutura. Que é o que tu falou da responsabilidade, que é bem importante. Isso, que é dessa fala, dessa parte onde a gente vai olhar para as possibilidades do oráculo. O oráculo ele pode ser divinatório, ele pode ser terapêutico, ele pode ser alquímico e ele pode ser iniciático. Então, essa pessoa que tem uma facilidade muito grande com o divinatório, de repente não tem nada a ver com o iniciático. Né? E de repente tem a ver, mas de repente não tem, então tem obrigação de abrir, né, explorar uma área que é tão importante, que você está fazendo uma comunicação com dimensões mais evoluídas, com expressões muito evoluídas, onde você está
ajudando uma pessoa a mudar a matriz de consciência, e ela não está ali para aquilo, ela está ali para passar informações para aquela pessoa simplesmente se direcionar no reino material. Bom, o terapêutico precisa ser um terapeuta, óbvio, sim, né? E o alquímico tem que ter ferramentas de transformação de realidade agregadas ao atendimento do tarô. Se ela não tiver isso, ela não vai atender dessa forma. E o iniciático está na cara, a pessoa é um iniciado, e ele está ligado a hierarquias espirituais, e ele pode ser um porta-voz de campos de sabedoria, de aconselhamentos em relação ao que ela está vendo ali, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Então, existem oraculistas que conseguem fazer tudo isso de uma vez. Existem oraculistas que sabem fazer uma dessas coisas, mas sabem a diferença, outros não sabem a diferença. E alguns oraculistas, que são a maioria, usam umas duas dessas ferramentas. Né? Geralmente tem umas duas dessas ferramentas. Então, seria mais para trazer esse discernimento, organizar melhor, né, os atendimentos dessas pessoas, ou até despertar vontades de agregar mais ferramentas para seus atendimentos de uma forma bem consciente, né? Além de responsável, eu queria usar uma palavra que é mestria. Mestria é você saber o que você está fazendo, fazer com qualidade mesmo, com segurança, né? E para isso precisa de conhecimento. Sim. Me pareceu que o oráculo iniciático parece que ele engloba os outros três, assim, porque, tipo, mesmo que a pessoa não tenha uma religião, vamos supor, ela pode usar um dos três, né? Se ela for terapeuta, por exemplo, vai usar dentro do que ela tem de conhecimento terapêutico, mas aí, se a pessoa ela já é uma iniciada, ela consegue ter mais consciência, já está mais conectado com o seu mentor e sabe que realmente está ali. Sim, a pessoa, se ela já está trabalhando com essas ferramentas, ela já está trabalhando com campos que não são os materiais triviais, né? Então, ela já está num campo de espiritualidade. Mas existe aquela pessoa que tem muita consciência de uma mentoria ou de uma hierarquia que usufrui o canal dessa pessoa para atender seres humanos. Então, se ela está consciente disso, e eu chamo de iniciático a pessoa que está consciente, que já disse o sim, já fez um alinhamento, né? Aí, se essa pessoa fez um alinhamento, raramente é um assessor espiritual. Todos esses seres estão ligados a grandes hierarquias, né? Que a gente chama de confrarias, hierarquias, irmandades. Aí, esse oraculista, ele consegue usufruir de todas essas possibilidades que o oráculo oferece, porque existem mestrias diferenciadas no plano espiritual, né? Então, dentro do cronograma do curso, a gente vai estar disponibilizando 3 ilustrações prontas, dentro do que vai ser abordado do oráculo divinatório, do oráculo terapêutico e do oráculo alquímico. Então, para cada um desses temas vão ter 3 cartas temáticas nesse específico. E no caso do oráculo iniciático, é uma carta de ilustração personalizada. Então as pessoas do curso elas podem estar pedindo como aí um valor à parte, caso elas queiram fazer uma ilustração personalizada do seu oráculo iniciático para se conectar com o seu mentor e tal, daí teria sendo feito um atendimento à parte para as pessoas que têm interesse, né? Elas vão funcionar como moduladores no seu atendimento, e eu vou explicar como se usa isso, né? Eu faço ancoragens nos meus atendimentos, onde eu peço para a pessoa escolher algumas cartas e eu já compreendo pelo que ela escolheu que tipo de ancoragem eu vou precisar fazer para poder atender. Então, por exemplo, aquela pessoa que escolheu uma carta de cura, mas ela vem para ver as coisas do profissional, na hora do atendimento a coisa vai cair exatamente no campo de cura, e aí, como eu já fiz uma ancoragem dentro do que ela escolheu, ela já vai ser direcionada para esse tipo de solução, nesse sentido, porque a escolha que ela está fazendo tem a ver com uma cura interior, por exemplo. Então, dá certinho. E aí, como nós vamos aprender a modular o atendimento, a pessoa chega dizendo que é divinatório, mas não é divinatório, é terapêutico, né? E você vai perceber isso. Então, essa mulher ela vai poder usar essas cartas, tanto para perguntar para ela qual que ela quer escolher pelas imagens,
e ela já percebe que ancoragem ela tem que fazer, ou ela vai mudando as ancoragens conforme ela muda a abordagem e o atendimento e o tipo de ferramenta que ela está usando. Né? Isso no curso vai ficar muito claro. Então, até assim, porque a gente vai ter aula prática, né, para poder fazer esses testes e as pessoas entenderem como é que funciona a utilização dessas cartas. Sim, porque são objetos que vão representar e te remeter a determinados níveis de energia ou de campos de energia para o teu atendimento. Então, por exemplo, uma pessoa chega, ela quer tomar decisões muito, muito práticas de mudança de emprego. Aí eu uso um tipo de ferramenta, mas se ela quer questões muito emocionais, eu já mudo. E se a coisa é mais espiritual, voltada para o psiquismo, eu já uso outra ferramenta. Né? E mesmo dentro dessa ferramenta, por exemplo, o tarô, eu tenho vários tipos de tarô e eu mudo o tarô por causa do tipo de lâmina, do tipo de desenho que me remete a campos mais parecidos com o que ela está precisando. É tiro e queda, fica muito mais prático, fácil, e a linguagem da gente sai muito mais inteligível para outra pessoa. Então, essas cartas que você vai desenhar, elas não são meramente ilustrativas, elas têm toda uma simbologia e que elas vão funcionar para essa pessoa se organizar no atendimento, porque como isso é muito holográfico, vem tudo misturado, onde é muito cansativo. Né? Porque a pessoa fala, eu queria só saber assim, se eu mudo de emprego ou não, mas eu quero saber minha missão também. As cartas que a gente vai disponibilizar, elas não são para substituir a ferramenta que a pessoa usa, né? É para complementar justamente, né? Para ter esse suporte a mais em relação ao oráculo. Sim, e é muito diferente a dimensão de você simplesmente ver se a empresa onde ela trabalha tem possibilidade de desenvolvimento de carreira, para você acessar o que ela veio fazer aqui, entende? Então, são dimensões diferentes, ferramentas diferentes e campos de energia que você tem que mudar muito rápido, se é que você quer fazer essa transição, porque às vezes a pessoa fala, olha, isso já não é comigo, né? Aqui, para mim, o meu atendimento é algo um pouco mais, bem prático. Né? Então, são ferramentas diferentes. Para quem está no atendimento, não acha que brota, né? Mas para quem está do lado de cá, apesar de nós termos mentes holográficas, existe uma transição aí de campos de energia e até mesmo de ferramentas. Então, isso vai ser bem interessante, essas ilustrações que você vai fazer, elas mensuram e a gente pode visualizar e manipular para sentir ritualisticamente essas mudanças. Agora, aqui no curso, mesmo essa pessoa que ela não chegou nesse lugar, ela já sabe que esse lugar existe, né? E ela também já sabe que tem algumas coisas que ela não está ainda segura e nem protegida o suficiente para estar trabalhando. Então, isso é proteção para o oráculo, para o ser oráculo. Por isso que o curso chama Oráculos e Alquimias. A pessoa tem que ter um campo alquímico para atendimento. E isso não vale só para oráculo, isso vale para qualquer terapeuta. Né? Ele precisa ter um campo de atendimento seguro, até para ele saber o que dá para ele atrair e acolher e entregar. Então, no caso do oráculo, o oráculo é um pouco mais explícita essa mistura de intimidade energética com o outro, porque você tem que entrar dentro da psique da outra pessoa e acessar essa energia. Né? E às vezes aquela pessoa que veio conversar com a gente, tudo bem, mas ela quer ver pessoas que estão passando por problemas e que não estão nem ali. E a gente tem que entrar nesses campos, que nem sempre tem permissão, mas ainda entrar nesses campos. Se essa pessoa oráculo acha que não acontece nada nesses acessos, ela está muito enganada, porque a gente entra e absorve para poder codificar e falar. Né? Então, com o tempo, a gente vai tendo a mestria de conseguir ver as energias e não deixá-las passarem por dentro da gente. Mas quando elas passam por dentro de um oráculo, que é muito apropriado desse arquétipo que a gente falou sobre o ser oráculo ele transmuta. Passa através dele e ele transmuta. Por isso que é muito interessante estar na presença desses seres. Eles atendem e você sai realmente muito melhor. Agora precisa ver se essa pessoa realmente consegue transmutar o que passou nela. É importante
não pegar carga, né? Ouvindo tu falar, explicar isso, eu lembro o que eu aprendi no Reiki, né? A minha professora na época, ela explicou que, tipo, a pessoa ela não tem como pegar carga no Reiki. Na verdade, se você saiu mal, por exemplo, depois de aplicar um Reiki, isso é uma coisa sua, porque, na verdade, você só tá sendo uma ferramenta. É um canal que o que tá lá em cima tá passando por você, tipo, um fio condutor. Não tem como tu pegar a carga da outra pessoa, sabe? Não sei se nesse caso o oráculo funciona da mesma maneira, né? Eu vejo que tu explicou, né, que o ser oráculo, ele é um canal, né? Então, também talvez seria interessante explicar, além de que eu acho que os teus outros cursos explicam isso, né? De, tipo, saber fazer suas próprias seguranças, ancoramentos, etc., que é importante, mas também saber separar para não pegar o que não é seu, né? Que isso às vezes acontece muito, você tá atendendo alguém e aí a questão da pessoa reflete em você, né? Saber fazer essa separação. Importante. Então, aí, veja bem, existe essa questão da carga energética, né? Que é a primeira coisa que o oraculista vai se preocupar. Então, ele vai procurar muito esse tipo de proteção. Ele vai se munir de ferramentas, inclusive de proteção. E, claro, se a pessoa estiver alinhada com toda esse propósito, né, que aí é uma pessoa que tem consciência do que é esse tipo de serviço, porque isso é um sacerdócio. Mesmo aquela pessoa iniciante ali, que ela está querendo ajudar os amigos, isso é um tipo de sacerdócio, porque você tá servindo de veículo de comunicação e de uma radiação que é boa, senão o outro não estava pedindo ajuda. Então, sim, parece que a gente fica blindado, sim. Só que sabe o que acontece? Acontece que nós somos seres humanos e a gente entra em questões, e isso, o psicólogo, ele se trabalha para isso, né? E o oraculista também precisa, independente de ele estar fazendo um atendimento terapêutico. As pessoas vêm procurar uma solução em você que você não conseguiu solucionar ainda. E você tem que ler aquilo, e você tem que passar um conselho ou uma visão daquela situação que você não tem ela boa nem para você. Sim. E mexe muito. Então, existem pessoas que falam assim, atender dinheiro para mim é ótimo. Então, assim, meu oráculo é voltado para a parte profissional, porque eu não gosto de atender relacionamento. E existem oráculos que são assim. Define bem qual que é a propriedade, porque é onde ele lida bem ou ela lida bem. Mas, geralmente, vem as questões, né? Por exemplo, atender uma pessoa materna. Atender alguém que acabou de perder um filho. Menina, é uma energia que não dá para descrever. E que perdeu um filho da idade do seu num acidente e quer que você veja oráculo, que você veja como é que vai ficar a situação e que tenha uma esperança de que você faça um suspiro desse ser no outro plano para ela. É um atendimento que a gente fala assim, eu acho que eu não dou conta de dar um atendimento para essa pessoa. Tá? Então, isso dá um exemplo mais radical, mas isso acontece muito de você ter que entrar em situações que você não quer colocar sua mente ali, você não quer abrir sua energia para olhar aquilo, sabe? Então, existem formas de você se apropriar para poder ir atendendo. Mas eu dei um exemplo bem radical, mas no sutil, isso acontece toda hora. Acontece toda hora. Né? Você tem que olhar uma situação ali que você não quer nem olhar aquilo, eles têm vontade de fechar e falar, vamos ver outra coisa? Porque que energia é essa aqui? Não, mas a pessoa quer que você olhe, que você né, que você decifre aquilo, e aí você fala para a pessoa não está entendendo, e ela quer que você insista naquilo, e a gente começa a se sentir mal, porque é uma energia muito antagônica, você se trabalhou muito para não entrar naquela energia. Isso faz parte do oráculo, e cada oráculo que eu conheço, pessoas que são experimentadas, elas têm formas de lidar com isso, né? Mas isso é uma questão, e mexe, meu Deus do céu, você fica dias para se recuperar, porque aquela energia, não é que ela ficou em você, ela mexeu numa coisa que está dentro de você, isso. Que é seu. Mexeu lá, deu um pontapézinho numa ferida que estava sangrando e agora está hemorrágica, né? E aí você fica mexida. Aí são questões bem psicológicas da própria pessoa que está abrindo e entrando no psicológico do outro para poder... Então, assim, o psicólogo, ele passa muito por isso, mas eles são preparados na faculdade. Sim. Eles passam por
Uhum. Eles têm mentores, todo psicólogo tem um outro profissional que o respalda, e às vezes um oraculista não tem nada disso. Mas nesse caso, você é a mentora. Não, não, eu acho que tem que tomar consciência da importância e da importância de estar se trabalhando bastante para usufruir dessa ferramenta, sim, principalmente quando é um profissional, né? E geralmente essas pessoas buscam, né? Mas algumas pessoas estão começando agora, então é legal entender, né, que existem possibilidades de ter uma mentoria por trás e às vezes não é uma mentoria só pessoal, realmente é também os alinhamentos que a pessoa faz para ela mesma não se impressionar, se impactar tanto. Sim. Eu aprendi muita coisa na apometria. E a apometria é só impacto, né? Porque você vai trabalhar com desobsessões e com auto-obsessões, que são bem pesadas de visualizar. E a gente abre campos e a gente enxerga e a gente vê o que está acontecendo. É bem impactante, principalmente imagens. E a gente vai sendo treinado e blindado para aquela irradiação não mexer nos seus processos. Então, é possível conseguir isso. Né? Então, só de dar sugestões, as pessoas já sabem, né? Existem caminhos para você transitar e atuar nesse lugar com mestria. Assim. Uhum. Bom, eu quero te contar como é que eu entrei nesse universo, né, de oráculos. Eu venho de uma família que sempre gostou de ver cartas, né? Essa coisa de procurar essas pessoas com uma vibe mais cigana, para colocar carta, meio que por diversão, assim. E eu sempre fui curiosa, mas eu nunca me imaginei nesse lugar. E aí a história ela é bem interessante, né? Meu pai, na época que tinha cheques que voltavam, ele precisava pegar um cheque que tinha voltado num tintureiro, e como era no caminho da volta da minha escola, ele pediu para eu passar nesse tintureiro, numa lavanderia, para pegar esse cheque. Cheguei lá, o tintureiro não estava, e ao lado tinha uma escadinha e tinha uma plaquinha, leia-se cartas. E aí, como eu fiquei lá, não tinha o que fazer, eu subi para ver cartas com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. E essa mulher, uma mulher jovem, assim, ela estava com uma rosa no cabelo, assim, eu não sei, de repente ela tinha uma ligação com entidades ciganas ou uma ligação com ciganos. Ela falou, pode entrar, não tinha ninguém. Né? Eu sentei na cadeira e ela falou para mim, eu não vou ver cartas para você, você vê cartas. Já começou assim? Aham, eu falei, não, eu não vejo cartas. Vê, e você vê carta de baralho, e vê muito bem. Eu não vou ver cartas para você. E não viu. E eu vim embora, e eu não via cartas, não tinha nada a ver. Eu falei, nossa, que horror, né? Acho que ela me achou muito novinha. Fui dispensada. Fui dispensada, mas eu tinha 14 anos, eu achei que ela não queria ver porque eu era adolescente. E a gente jogava muito truco em família. E os meus amigos na minha rua jogavam muito truco junto com os pais, assim, sabe? Aí a mesa lotada e a gente jogando truco. Eu nem lembro mais como é que é jogar isso aí. Era buraco, não era nem truco, buraco. E eu abri as cartas e comecei a sentir mal. Mas ela já tinha falado, então é isso que é muito interessante. Ela já tinha aberto isso aí. Ela abriu já isso aí. Quando ela falou, ela me chamou de volta, né? Me lembrou, ó, você tem esse dom. E aí eu peguei e eu comecei a passar mal. Eu abri as cartas, comecei a me sentir mal, me deu uma tontura, assim, eu parei de jogar. E a partir dali eu comecei a ficar curiosa. E aí eu comecei a mexer com as cartas. Eu não estudei carta de baralho. Então eu vejo baralho desde os 14 anos. E eu não uso nem o número 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6. Só o As, 7, 8, 9, 10, JQK. E aí eu comecei a brincar, comecei a ver para amigas e dava certo. E o dia que realmente eu fiquei sabendo que eu sabia ver cartas, meu pai tinha recebido uma proposta de um comprador que queria comprar praticamente todo o estoque dele. Ele tinha um atacado de lingeries. E ele falou, filha, já que você está mexendo com cartas, dá uma olhada para o pai aqui se eu posso vender para essa pessoa, porque eu vou ter que comprar todo o meu estoque de volta. E ele não achou muito interessante, né? Porque ele ia ficar, sei lá. Só que eu abri as cartas e vi que o rapaz não tinha dinheiro.
E aí eu falei para ele, pai, ele está quebrado, ele não tem dinheiro. Meu pai falou, impossível, filha, quebrado não. Mas talvez ele não tenha o dinheiro todo, talvez ele me dê um calote de uma parte, e meu pai ficou com medo e não vendeu. Ele comprou do vizinho do meu pai, é um grego, ele comprou, pegou a mercadoria, embarcou, foi embora e não pagou. Quebrou o vizinho do meu pai, faliu. E a partir dali ficou a família inteira sabendo que eu sabia ver carta, e eu começava a ver carta. Mas era assim, tipo, perdeu a chave, ligava para mim, olha onde que tá a chave. Não acredito. E aí, a partir daí é que eu fui buscando saber o que eu ia fazer com isso. Quando eu trabalhei em apometria, que daí já era mãe, já tinha o André estava na fase de 5 anos, mais ou menos, que eu entrei para um grupo de apometria, já morava em Curitiba. Nesse grupo de apometria, isso já tinha 30 e poucos anos, então dos 14 até 30 e poucos anos eu só vi para parentes. E via cartas para mim, eu sabia que eu ia casar com um homem que era de cabelo escuro, que eu ia ter um menino, essas coisas eu via, que eu ia morar em outra cidade, essas coisas eu via. Mas eu também, tipo, não era uma brincadeira, nunca foi. Mas não era algo tão elaborado como é hoje por atender pessoas. Rentável, assim, né? É uma coisa mais pessoal. Não cobrava, não tinha nada a ver. Só que o que aconteceu, e nunca eu iria fazer isso por mim, por preconceito. Por isso que esse curso ele vai ser muito legal, porque eu passei por todas as etapas. Então, uma pessoa que fez faculdade de matemática, que depois passou por administração, que fez administração hoteleira, que não sei, eu não vou botar carta, isso é coisa de gentinha, isso é coisa de pessoa muito simples. Então, assim, eu tinha essa visão, né? E dentro das religiões sempre é espírito baixo, nossa, é um negócio de gente, sei lá, meio pessoa que é enganadora, os próprios ciganos. Menosprezando a mediunidade, né? Tipo, é uma mediunidade que não é tão assim, essa aqui não é tão elevada e tal. Não é alta magia, não é gente elaborada, é uma coisa muito da deusa, muito do feminino, muito proibido nos livros sagrados que são das religiões mais importantes atuais. E quando a gente vai realmente nas pessoas que colocam carta, naquele tempo eram pessoas muito simples. E aí eu olhava aquilo e falava, não, eu não sou isso, né? Então eu tive bastante dificuldades. Mas quando eu entrei na apometria, eu era uma voluntária, eu fiquei 6 anos num grupo de apometria, e era um pessoal bem bruxesco. Aconteceu 2 situações bem estranhas. Primeiro foi uma médium convidada, que não era do nosso grupo, e essa mulher no final falou, quem é essa? Como é seu nome? Eu falei, Tânia, você tem que pôr cartas. Segundo chamado. Mas para atender pessoas, tá? Isso é um dom que você tem que disponibilizar para as pessoas. Eu fiquei em pânico. E daí ela chegou e falou assim, e eu tô vendo que você tem ligação com ciganos, e os ciganos estão dizendo, uma vez cigana, sempre cigana, não adianta, não tem como desistir. E aí eu falei, eu não tenho nada a ver com ciganos, eu sou professora de dança do ventre, eu sou descendente de árabes, e assim, eu não tenho nada a ver com isso aí. E esqueci. Aí veio uma segunda pessoa, muito tempo depois, que também era uma voluntária, e ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, essa moça, como que é o nome dela, Tânia? Ela tem que pôr cartas. Tem ciganos aqui dizendo que ela tem que pôr cartas. Então eu sei que foi um pedido do povo cigano para atender pessoas, né? Eu nem faço alinhamentos hoje em dia dos ciganos para fazer o atendimento de cartas, porque mudou bastante, mas eu sei que essa área é deles, e como eu ponho baralho, o baralho que brotou, todo mundo que entende de oráculos fala baralho de cigano, meu amor, baralho de cigano. E a moça não disse que tinha uma cigana, que eu seria médium de uma cigana, ela quis dizer, uma vez cigana, sempre cigana. Então, alguma encarnação cigana eu aprendi a ler baralho, e dessa vez, nessa vida, como eu sou uma servidora dessa área do feminino, foi um dos dons que foi puxado, fala, bota baralho. Aí, quando eles deram essa ordem, daí sim, eu comecei a colocar cartas, e aí foi muito interessante, porque a hora que eu decidi, eu só avisei algumas alunas mais próximas, e eu nunca fiz propaganda. Eu não tenho propagandas na internet, é tudo boca a boca. Vem para mim quem tem que ver. Eu não vivo disso, né? Mesmo porque não é preconceito hoje, eu acho, eu não daria conta de ficar o dia inteiro atendendo por causa das formas como eu atendo, que para mim, por enquanto, ainda seria muita energia, veicular muita energia para mim, né?
Eu prefiro viver de dança, e o tarô vem as pessoas, né? O oráculo são para as pessoas que entendem como é que eu coloco. Só que, sim, são tantos anos que eu já tenho alguma coisa para passar para as pessoas. Porque quando eu comecei com o baralho, que eu percebia exatamente o que a gente conversou agora há pouco, eu percebia que o baralho era muito tridimensional e muito implacável em relação a algumas coisas, e quando você vai para o tarô, ele já abre outros conteúdos. Quando eu fui para a carta Lenormand, eu consigo acessar outras coisas. E depois eu comecei a consagrar alguns oráculos separados para outros campos. Então, na apometria, isso foi me explicado que eu conseguia abrir muitos campos para poder usar o oráculo. E depois eu ainda passei por alguns estudos e aprofundamentos, né? E que eu acessei aquele livro, né, da Histórias Escritas nos Espelhos, falando das novas versões de pitonisas de século XX e XXI. Que daí são seres que misturam, mesclam esse campo do acesso de informação telúrica também com possibilidades de informações cósmicas, onde a gente consegue fazer mais trabalhos. Né? Então, aí, assim, o oráculo o que eu mais quero trazer nesse curso, né? Não é o trabalho com o oráculo, é sim a pessoa oráculo. Porque eu tive que me aprimorar muito para mudar os meus atendimentos, para os meus atendimentos ficarem mais verdadeiros. As pessoas que passam por mim sempre falam, meu Deus, que isso? Não é que eu consigo transitar por várias camadas. E para isso, eu tive que me desenvolver. Não foram um monte de curso de tarô. Então, a pessoa vai fazendo um monte de curso de tarô e vai comprando um monte de tarô. A pessoa precisa se aprimorar para ser um oráculo mais expandido. Então, nesse curso, eu quero falar sobre essa expansão, né, de possibilidades. Da gente estar podendo trabalhar com oráculo como divinatório, mas também como terapêutico, porque a hora que eu virei terapeuta, eu li um livro sobre oráculos terapêuticos e entendi que um terapeuta ele pode usar um tarô, por exemplo, para adentrar campos psíquicos, mas ele já é especializado em alguma linha terapêutica, então naquela linha terapêutica ele já faz a terapia na hora, e isso agregou muito valor para os meus atendimentos. Mas no alquímico, que é algo que eu aprendi por causa da minha mãe, a minha mãe, ela não tem essa coisa que o oráculo fala não vai dar certo, ela fala fecha, embaralha, vamos abrir de novo. E aí eu atendi alguns seres humanos assim, que a pessoa fala, eu posso interagir? Como assim? Eu posso interagir com as cartas? Pode, então fecha, eu vou mudar meu pensamento, vamos tirar de novo, vamos ver se já mudou. E mudava. E aí são pessoas que conseguem trabalhar com o oráculo para mudança de realidade, ou seja, ela está vendo um caminho e ela muda o caminho, ela abre outro, né, como se fala assim, ela faz outra escolha na encruzilhada. Abriu outra linha na história, né? Outra narrativa. E outras pessoas, sim, e eu me lembro que a minha mãe, quando a carta era negativa, ela ficava insistindo, ela falava, me dá essa carta, colocava no chão e pisava em cima. Não era carta de uma pessoa, era carta de uma energia. Aí ela falava assim, agora veja sem essa energia. Eu falava, assim não vale, né, mãe? É a mesma coisa de pegar o peão no xadrez e dar um checkmate direto na rainha, né? Aí ela assim, não, mas dá uma olhada. E aí mudava, ela falava assim, a energia tá nessa carta, vamos pegar essa energia, vamos trabalhar. Eu falei, mas isso daí nós estamos fazendo magia, sim. Eu ficava... Né? Não é para então, isso. É muita responsabilidade em relação à energia dos outros, porque é manipulação mesmo. Mas quando você está fazendo para você mesmo, você pode estar aproveitando que você está acessando energias não mais densas ou preocupantes e você conseguir tentar sutilizar ou encontrar soluções para aquilo ali, né? Então, assim, nos meus atendimentos, eu não faço isso, mas em alguns momentos eu já vi, assim, que era só eu mudar alguma coisa, explicar alguma coisa e falar, posso tirar de novo? Eu posso ver se eu já consegui mudar isso, né? Essa conversa já mudou isso? E eu abria e falava, já conseguimos, né? Então, isso é muito interessante. Mas, claro que se a pessoa tem ferramentas de apometria e se a pessoa tem já um campo de magia bem estruturado, ela consegue eliminar algumas cargas ou evitar alguns problemas ali, porque isso é a função de um magista, né? Sim, é um baita diferencial, né? Conseguir transformar a realidade enquanto você está lendo carta, porque pelo que eu vejo
por aí, assim, o mais comum é só a leitura mesmo. Tipo, a carta serve para fazer leitura. E fica só na leitura, passa a mensagem, deu. Agora, transformar enquanto você está fazendo a leitura, assim, conseguir mudar o ponto da narrativa e mudar o pensamento da pessoa, conseguir enxergar outros meios, assim, eu acho isso bem transformador, um baita diferencial, assim, de conseguir fazer. Sim, e tem que ter o discernimento até de entender o que cada pessoa espera do oráculo e o que ela permite dentro do oráculo.